que aí é um trabalho de formiguinha, né? Porque como são vários questionários de escalas, tudo isso vai levar aí, sei lá, 6 meses a um ano fazendo isso, até que a gente possa fechar um protocolo para a gente ver, né, como é que está a saúde mental do cuidador, no caso de criança mesmo. Porque se você vai tratar a criança, você não vai tratar um pai ou uma mãe. Você não der um chão para o pai ou uma mãe, você vai tratar aquela criança. Entendeu? Às vezes uma mãe deprimida, que ela distorce a realidade dos sintomas do filho. Isso é muito comum. Você pega uma mãe deprimida, uma mãe eufórica, o relato dela é completamente distorcido. Você trata aquela família, ele já tem uma outra visão. A desagregação, discórdia, separação, isso é uma coisa comum quando tem uma criança doente. Então, hoje eu estou muito voltada, porque tanto faz que vocês sejam adultos, avós, filhos, pais, mães e portadores, todo mundo já foi criança e tem, ou vai ter, sei lá, criança na família, ou vai divulgar, porque tudo a gente já pode prevenir desde a infância, para que aquela criança, ou realmente, se for uma genética muito grave, ela vai, de qualquer maneira, apresentar o transtorno, porque essas doenças psiquiátricas, elas são produto da genética do ambiente. Então, se você tem uma genética muito leve, num ambiente muito bem estruturado, possivelmente você nem atuou de sintomas, ou senão eles serão facilmente tratados ou talvez só psicoterapeuticamente, se dê certo, entendeu? Mas se você tem uma genética grave e no meio ruim, aí é um desastre, e se for uma mescla, quer dizer... O que é uma genética grave? A genética grave é você ter muito mais quantidade de genes com efeitos para a pessoa vir a apresentar todos os transtornos musculares. Então, isso eu vou ler. Isso tem aqui nesse questionário aqui, mas como a gente vê hoje, é pela história clínica. É uma boa anamnese, porque não tem sintomas, não tem exames laboratoriais, nenhum exame que faça o diagnóstico. Mas hoje em dia, em centros mundiais de pesquisa, com toda essa evolução dos testes de imagem e da neurociência, nos centros de pesquisa, a gente já tem alguma coisa que vai, no futuro, né, poder confirmar áreas afetadas cerebrais. Mas hoje em dia, são exames caríssimos e a gente tem que ver tudo pela história.